Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos. Eu sou a professora Alessandra e a partir de hoje aqui juntos nós vamos percorrer aí os caminhos dos projetos, do gerenciamento, da administração de um projeto. E o que é gestão de um projeto? Que eu também posso chamar de gerenciamento e de administração. É a criação de um projeto para um produto, um serviço ou um resultado único. Então, lá na empresa, todos os dias nós precisamos lançar mãos de projetos novos. Eu preciso criar novos produtos, um novo sabor, um design novo para a roupa. Todos os anos os carros passam por um facelift, não é? São remodelados para o lançamento. Então, este ano nós já estamos programando o relançamento do Onix para 2020, não é? Fora isso, nós vivemos num mundo extremamente ágil e flexível. Até alguns anos atrás, 3, 4, até 5 anos atrás, as empresas poderiam mudar de forma um pouco mais vagarosa. Ainda assim era rápido. Então, uma empresa ia implantar um novo sistema de software, um novo mecanismo, um novo processo produtivo, ela ficava pensando durante 6 meses, a implantação começava daqui a um ano, a gente tinha mais um ano para se programar. Isso não existe mais. Hoje nós vivemos num mundo onde as mudanças são rápidas, são semanais, são quinzenais. Não tem mais mudança de um mês, de 6 meses, é tudo muito rápido. Então isso faz com que a gente precise mudar rapidamente. Dá uma olhadinha ali no nosso quadro, que eu vou mostrar para você o nosso tema de hoje, conceitos gerais sobre gestão de projetos. Esses conceitos gerais vão mostrar para a gente, então, que projeto é uma coisa muito dinâmica, que é uma coisa muito atual e que está conectado com essa nova realidade mundial, onde as mudanças estão sempre acontecendo, não é isso? Então você chega no trabalho hoje e o seu colega, você está pensando, a chefia está pensando que nós precisamos implantar determinada mudança. Essa mudança não tem um planejamento longo, ela é para agora. Eu preciso planejar ela, eu preciso realizar essa mudança e para que tudo isso aconteça de forma ágil na empresa, eu tenho diversas estratégias que eu posso lançar mão, que eu posso utilizar. Sendo que o gerenciamento de projetos é a mais adequada. Por quê? Porque a gestão de projetos ela engloba um procedimento, ferramentas que permitem que qualquer tipo de projeto, para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tamanho de projeto, sejam adequados. E quais são esses métodos? Existem basicamente 6 mais difundidos no mundo todo. Nós vamos conhecer os 2 principais e vamos trabalhar com o mais conhecido, com o mais usual, e que se adapta melhor à realidade brasileira, à realidade americana como um todo, que é o guia PMBOK, tá? Que também é o mais didático e realmente você vai verificar que ele tem uma adaptabilidade muito melhor para a nossa realidade. Tá? Então, estou lá na minha empresa, todos os dias trabalhando com projetos novos surgem, a agilidade é muito rápida, gestão de projetos vem então casar muito bem com esse novo mundo. Gestão de projetos existe desde que surgiu, ou melhor, de que terminou lá a Segunda Guerra Mundial, nesse formato de gestão de projetos. Vejam, acabou a guerra, o mundo estava destruído, a Europa estava despedaçada, os homens tinham morrido na guerra, ninguém mais tinha casas, indústrias bombardeadas, o mundo estava destruído realmente. O mundo europeu, como a gente conhece, né, aquele mundo civilizado. Era preciso reconstruir a Europa, era preciso reconstruir o Japão, a Rússia tinha muitas cidades também destruídas, nos Estados Unidos também, o mundo todo foi afetado. Então era preciso reestruturar, reconstruir o mundo. E aí isso foi feito, foi um caminhar, um passo de muitos anos. Depois começou a ter uma certa velocidade. E as pessoas que estavam nesse processo de reconstrução mundial, elas começaram a formatar algumas técnicas, algumas ferramentas. E foi percebido que geralmente essas técnicas eram adaptáveis a quase todos os tipos de projetos que estavam sendo feitos. E aí essas pessoas começaram a se tornar profissionais dessa área de reconstrução, de reestruturação, de reengenharia. E foi dado nome a isso de gestão de projetos. Então, em 1965, na Europa e em 69 nos Estados Unidos, surgem associações, instituições que reúnem esses profissionais
que tem esse potencial de conhecimento do gerenciamento de projetos. Então surge lá no comecinho da década de 70, finalzinho da década de 60, essa ideia de uma profissão de metodologias de gerenciamento de projetos. Isso vem caminhando, né, ao longo dos anos e nos anos 90 e anos 2000 ganham aí muita força com tecnologia, globalização, internet, informática, muitos softwares, muitos rádios, o mundo está conectado. Essa conexão impera agilidade, para a gente ter a competitividade, para que a gente possa atender uma população mundial que cresce aí demais, né, geometricamente, a população pipoca, os recursos naturais diminuem, a agricultura é cada vez mais escassa, porque a terra já está um pouco escassa, já está muito esgotada em minerais, em tudo aquilo que é necessário para produzir alimento. Nós, basicamente, precisamos do quê? De alimento e água. Isso que nós precisamos. Se acabar tudo, nós ainda vamos precisar de alimento e água. Então, está acabando a água, está acabando o alimento, a população é muito grande, a gente precisa manter esse mundo todo, então tem que ter muita agilidade. E aí, gerenciamento de projetos que surge lá depois da Segunda Guerra Mundial, vem caminhando com essa humanidade e agora ela é muito necessária. Daqui a 10 anos, você vai perceber que todo mundo vai trabalhar com gerenciamento de projetos. Todo mundo, em todas as áreas. Em marketing, em finanças, em sociologia, nas indústrias, nas igrejas, nas empresas, na sua casa, na sua vida. Você vai lembrar de mim e falar, a Alessandra falou isso. Nós estamos aqui 10 anos depois, 2029, e todo mundo trabalhando com gestão de projetos. Então, se a gente sabe isso, sabe da sua importância, nós precisamos agora começar a entender o gerenciamento e trabalhar com gerenciamento. Isso vai ser um diferencial para a sua vida, para a sua carreira profissional e pessoal. Pode acreditar em mim, tá bom? Então, nossa aula de número 1, conceitos gerais sobre projetos. Nós vamos hoje tratar de alguns assuntos que estão lá no nosso livro, na unidade 1. Você sabe que o nosso livro tem 4 unidades, cada aula referente a uma unidade. Hoje vamos conhecer um projeto, ver as falhas, e não só falhas também, os aspectos de sucessos mais comuns a todos os projetos. Vamos falar das boas práticas em projetos, que são os guias e as metodologias de gerenciamento, e também vamos falar de integração e de planejamento lá do meu projeto. Por que estudar a gestão de projetos, né? Você sabe, então, que nós estamos num mundo extremamente flexível e ágil e a gestão de projetos se encaixa nesse novo padrão mundial. Para isso, a gente vai entender o que é um projeto, qual é a sua estrutura, quais são os erros mais frequentes e quais são as melhores práticas. E esse conhecimento inicial vai permitir que a gente, então, possa aí mergulhar no universo de projetos e perceber como ele é importante para a nossa vida pessoal e profissional. Quando a gente conversa sobre gestão de projetos aqui na nossa aula, na nossa disciplina, nós vamos seguir o guia PMBOK. Nós vamos falar também do Prince2, a gente vai conhecer outros métodos, mas a nossa disciplina vai ser guiada pelo PMBOK. E esse guia PMBOK, ele compreende aí 10 áreas de conhecimento. O que são essas 10 áreas de conhecimento? Sempre que eu for desenvolver um projeto, vou criar um produto novo, um sabor novo, vou fazer uma obra, vou desenvolver um novo programa de treinamento, um novo projeto de marketing, quero conquistar clientes para qualquer projeto na empresa, nós vamos empregar a metodologia de gerenciamento e nós temos que trabalhar com essas 10 áreas se eu for seguir o PMBOK e eu aconselho você a segui-lo porque ele é muito mais didático para a nossa realidade mundial brasileira e das Américas como um todo. O que são essas 10 áreas de conhecimento? São 10 áreas da gestão que precisam ser trabalhadas em um projeto. Dá uma olhadinha como é que fica isso lá em gerenciamento de projetos. Essas 10 áreas são a integração, o escopo, o tempo, custos, riscos, partes interessadas, recursos humanos, qualidade, aquisições e comunicação. Nós vamos trabalhar cada uma das 10 áreas nas nossas aulas. Nós vamos para cada aula pegar lá 3 áreas específicas. Então, nós vamos ver detalhadamente cada ferramenta, cada método.
Bom, essas são as 10 áreas de concentração da gestão de projetos no nosso perfil de guia PMBOK. Correto? As outras metodologias, elas também procuram seguir esses métodos de áreas de concentração. Algumas mais específicas, outras como o Prince2, que tem muito mais uma dinâmica de conhecimento, tá? Mas ele também busca algumas coisas no PMBOK, porque ele é extremamente didático. Como que funciona esse gerenciamento lá nas empresas? Então imagine assim, você está numa empresa, trabalhando, e a todo dia não tem projeto novo? Sempre tem uma coisa nova para fazer, sempre tem alguma inovação. As empresas podem trabalhar de diversas formas com projeto. Geralmente, nós podemos dividir isso em duas vertentes. Aquelas empresas que trabalham com projetos, mas não utilizam os métodos que estão aí disponíveis. Trabalha com projetos sem saber que aquilo é projeto, sem dar um nome de gerenciamento de projetos. Vai desenvolvendo, vai criando produto, aquele serviço, buscando um resultado único, sem esse conhecimento. Ou até sabe que existe gerenciamento, mas acha que é muito difícil, muito complexo e técnico. E na verdade não é muito fácil, a gente vai ver. Mas vai lá desenvolvendo o seu próprio método de projeto. Outras empresas já fazem o quê? Já amadureceram os projetos, sabem o que é projetos e empregam aí os métodos, as técnicas. Então eu estou lá na minha empresa, surge um projeto, nós vamos desenvolvê-lo. Para isso eu vou montar uma equipe de projetos, independente do número de pessoas, do tamanho do projeto, do tamanho do tempo, do orçamento, a gente precisa montar uma equipe que vai ser responsável por criar aquele produto, por criar aquele serviço ou por desenvolver aquele resultado. Essa equipe junta, unida, vai trabalhar esse projeto nessas 10 áreas. Pode ser uma equipe de 2 pessoas, tem que desenvolver as 10 áreas. Pode ser uma equipe de 100 pessoas, vai ter as 10 áreas sendo desenvolvidas. O que acontece muitas vezes é que uma empresa está tão madura em projetos que ela pode criar outras áreas além dessas 10. Pode trabalhar, por exemplo, com ecoeficiência, sustentabilidade social, ambiental, econômica, questões de legais. Você pode ir ampliando, mas de maneira nenhuma pode deixar uma das 10 áreas de fora e nenhuma das áreas é mais importante ou menos importante que a outra. O que acontece é que para determinados projetos, o trabalho de alguma dessas áreas vai ser maior, vai ser com mais profundidade, vai ser mais detalhado. Então nós vamos criar um projeto para construção de uma barragem que vai servir de escoamento para mineração. Então, eu vou trabalhar aspectos de segurança e qualidade com mais profundidade, mas os outros aspectos vão ser todos tratados. Eu vou desenvolver um programa de treinamento para a nossa montadora, para que o pessoal que trabalha lá na engenharia, na produção, fiquem mais motivados, fiquem mais satisfeitos. Então, eu vou trabalhar questões de comunicação e RH com maior profundidade, mas as outras áreas todas vão ser trabalhadas. Tá? Eu não posso, de maneira nenhuma, negligenciar ou deixar uma área de fora. É claro que aqui, no sentido do PMBOK, se você vai trabalhar com o Prince2 ou outras metodologias, você deve segui-la passo a passo, porque é isso que a metodologia faz. Ela permite que você possa trabalhar projetos de maneira técnica, científica, com ferramentas apropriadas. E gerenciamento de projetos é exatamente isso, técnica, ferramenta, metodologia. Mas é uma área da gestão muito bacana, porque ela vai ligar-se à área do desenvolvimento intelectual, da criatividade, da imaginação. Por quê? Estou criando algo novo, algo que não existe. É um produto novo, é um serviço novo. Na nossa empresa ninguém fez isso ainda. Então a gente vai usar todo o lado empreendedor, criativo, imaginativo, aliado à ciência. É uma das áreas da gestão que mais é gestão, porque você sabe que gestão é arte e ciência, nem uma coisa nem outra. São as duas coisas juntas. E gestão de projeto é essa união de arte, de inteligência, de imaginação, junto com as técnicas. E de maneira nenhuma você vai pensar e acreditar que gestão de projetos é algo difícil. Gestão de projetos você já vive no seu dia a dia. E também vive aqui na academia. Você não aprende sociologia,
filosofia, engenharia, economia, recursos humanos, marketing, logística. A gente aprende tanta coisa. O que a gestão de projetos faz? Ela reúne todas essas áreas juntas para a criação de algo muito importante lá na organização. Então, gestão de projetos é para você, é para mim, é para todo mundo da área de gestão. Não ache que é só para engenheiros, não ache só para quem estuda muito, para quem é gestor de projetos, gerente certificado. Não, é para você. Lembra que daqui a 10 anos todo mundo vai ter que trabalhar com isso. Então começa já, combinado? Bom, para que essa nossa aula possa desenrolar-se aí com mais fluidez, a gente vai trazer um exemplo do metrô de São Paulo. A gente vai fazer reformas, ampliações no metrô de São Paulo. As obras civis são as que mais se adequam para a gente entender gerenciamento de projetos. Tá? Projeto pode ser feito para qualquer coisa. Para criar uma receita nova de cachorro-quente, para desenvolver um carro, para um programa de treinamento, para a construção de uma usina termonuclear. Mas as obras civis se encaixam muito bem. E a gente vai ver a falta que faz gerenciamento de projetos para um projeto. Então acompanha comigo a nossa história de hoje, que é a do metrô. Olha só, metrô de São Paulo. Transporte metroviário que existe desde 1974. Nós tivemos lá em 2014 a Copa do Mundo e era preciso, então, necessário que a gente fizesse algumas reestruturações no país como um todo. Em aeroportos, em rodoviárias, nos estádios e também nos meios de transporte das grandes capitais onde teríamos jogos. No caso aqui, nós vamos fazer uma grande inovação no metrô de São Paulo, para que as pessoas pudessem caminhar melhor, andar melhor, tanto turistas como também moradores da cidade. Para isso, o Estado, fez grandes obras, contratou grandes empresas, consórcios, através de licitações, e esses consórcios se comprometeram aí a entregar as obras antes da abertura da competição. Essa, então, é a nossa história. Nós vamos ver, passo a passo, várias dessas obras. Imagine assim, o metrô de São Paulo é muito grande, tem várias linhas. Cada uma dessas linhas vai passar por reforma e ampliação. E é isso que vai dar prosseguimento aqui à nossa aula. Então vamos lá? Começando na nossa primeira problematização. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos combinar o seguinte, essa aula de hoje a gente vai construir juntos. Então, sempre que você tiver uma dúvida, um questionamento, uma contribuição, uma experiência real aí da sua vida em gestão de projetos, manda pra gente, a gente vai discutindo e vai conversando. Tem dúvida, não fica com ela, manda para mim que eu respondo na hora aqui para você, tá bom? Nós estamos aqui numa grande equipe hoje, tá? Pessoal de Libras, pessoal lá da mesa, os nossos tutores, todo mundo aqui conectado para estar junto com você, resolvendo aí os seus questionamentos e juntos nesse caminhar aqui entender o que é gerenciamento de projetos. Tá combinado? Então espero a sua contribuição. Nosso primeiro tema, vem para cá, conhecendo um projeto. Então vamos voltar lá para a nossa ideia do metrô. A primeira coisa que nós vamos trabalhar no metrô é lá na linha 4, conhecida como linha amarela. Uma obra que era muito necessária para que as pessoas pudessem transitar melhor durante a Copa e depois dela também. Foi necessário fazer uma expansão e uma expansão em duas fases.
Na primeira fase, nós teríamos a inauguração de algumas estações e na segunda fase nós teríamos a construção de alguns trechos. Era uma obra que tinha prazo de entrega antes da Copa do Mundo e que também tinha parte, esse é o recurso total para as obras do metrô, mas tinha parte desse recurso. Então, é uma obra que tem tempo programado e que tem recurso programado. Não é isso? O grande questionamento que é feito para a gente é se essa expansão da linha amarela ela é apenas parte de um projeto maior ou se ela é um projeto em si. Para a gente entender esse relacionamento de projeto e de partes de projeto, nós precisamos então conhecer um projeto, a sua evolução, conceitos e características. Observe aqui comigo que algumas empresas têm projetos que são tão grandes, alguns são grandiosos, que eles precisam ser divididos em vários outros projetos. Imagine, por exemplo, um programa do governo federal, um programa que quer acabar com a fome no país. Será que um único projeto consegue dar conta disso? É claro que não. Então o governo vai e cria um programa maior. E dentro desse programa maior ele cria vários outros programas. Ele concede, por exemplo, Bolsa Alimentação, vale alguns tipos de subsídios para as famílias, para que elas possam manter as crianças na escola. Criança na escola tem um futuro mais garantido, vai ter emprego, não vai passar fome. Ao mesmo tempo, a família não precisa deixar a criança trabalhando. Ela pode mandar a criança para a escola porque ela vai receber como se fosse uma garantia de que ela vai ter um tipo de alimentação se a criança não trabalhar. Programas também de alimentação familiar, levar os jovens e adultos de volta para a escola, diminuir o índice aí de violência contra a mulher, oferecer oportunidade para a mulher estudar, se aperfeiçoar, aprender a costurar, aprender um monte de curso e trabalhar e contribuir com a família. Então vejam, são vários programas dentro de um programa maior. A gente vai chamar isso de programa, esse algo maior, estratégico, pensado. Todas as outras ações que vão ser desenvolvidas para cumprir esse programa são vários projetos. Eu posso ter um programa que é composto de programas e de projetos. E aí a gente vai chamar isso de portfólio, porque é tão grande. Quando ele não é tão grande assim, eu posso ter um programa e vários projetos. No caso do metrô, imagine, são várias linhas de metrô. Será que isso é um projeto só ou é um programa maior? É claro que isso é um programa. Cada uma dessas linhas de metrô que vão ser reformadas, ampliadas, construídas, é muito diferente cada obra. Vão ser projetos específicos que pertencem a esse programa maior. E o nosso questionamento aqui é se essa linha amarela, ela faz parte desse programa ou se ele é um projeto. Para isso a gente vai entender então o que é projeto, o que é gerenciamento, qual é o ciclo de vida e quais são as áreas que compõem um projeto. Vem comigo. Olha só, projeto. Projeto é um conjunto de atividades temporárias, grife temporária, realizada em grupo, destinadas a produzir, pode ser um produto, pode ser um serviço ou um resultado únicos. Então já temos duas características muito presentes de projetos. Ele é temporário e ele é único. Por que ele é temporário? Ele é temporário no sentido de que tem um início e um fim muito bem programados, definidos, cronometrados, a gente costuma dizer, em projetos. E ele tem um escopo, que é o seu objetivo, e também tem recursos definidos, recursos limitados. Vamos entender que um projeto, ele usa vários recursos, variados recursos, porém são limitados, são definidos, não tem aí recurso a rodo, não é isso? É uma coisa muito bem programada, muito técnica, combinado? Se eu sei o que é projeto, eu preciso cuidar desse projeto, eu preciso tocar este projeto. Lembre-se, projeto não é ideia, projeto é ação. Eu estou criando, já estou desenvolvendo, já estou planejando, já estou executando, projeto é sinônimo de ação. Tá? E essa ação é o gerenciamento do projeto. Vamos entender mais algumas características de projeto para depois entender o gerenciamento. Volta comigo aqui para cá. Projeto, ele é único. Por que ele é único? Porque ele não é uma operação de rotina. É algo
determinado. É um conjunto específico de operações e é destinado a atingir um objetivo muito particular. Para que eu construa esse projeto, a gente vai lançar mão então do gerenciamento, que é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução daquele produto, serviço, resultado de forma efetiva, de forma eficaz e que confere competitividade à organização. E eu vou dizer que gerenciamento de projetos é uma competência estratégica. As empresas que trabalham com gerenciamento conseguem obter essa competência estratégica, conseguem ter competitividade. Por quê? Porque o gerenciamento permite que eu faça a união dos objetivos da empresa com os objetivos do projeto. Na verdade, eu vou pegar o projeto e vou linkar ele ao plano estratégico global da minha organização. Então, eu estou lá na minha empresa e eu tenho um projeto de conquistar novos clientes, de aumentar o faturamento, de internacionalizar a minha empresa, de criar um grande programa mundial de treinamento e desenvolvimento. Isso é o plano global. Para que eu atinja esse planejamento, eu vou criar vários projetos que vão ser feitos para atingir esse algo maior. Então, o gerenciamento de projetos permite essa linkagem, essa interligação entre o que eu quero na empresa e o que eu estou realizando. E isso é estratégia pura, tá bom? Todo projeto ele tem várias características muito diferentes. Cada projeto é projeto diferente, tem um tempo diferente e tem características próprias. Mas tem 8 características que são comuns a todos eles. Se um projeto não tem uma dessas 8 características, tem problema no projeto, ele está capenga, você pode estar criando um Frankenstein. E quais são essas 8 características? Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha só. Características de um projeto. A primeira delas é a administração própria. Todo projeto ele tem administração própria. Tem uma equipe que está lá trabalhando naquele projeto. Quem manda nele? O pessoal do projeto. Tem tarefas interdependentes, utiliza vários recursos. Tá? Eles são limitados, eles são definidos, mas são de vários tipos. Recursos humanos, recursos físicos e materiais, recursos financeiros, entre outros. Todo projeto tem tempo específico. Assinale com a sua canetinha marca-texto aí, que tem tempo específico. Tá? É uma característica muito importante. Vai apresentar um resultado único, inédito, tem um patrocinador, que é o sponsor, nós já vamos falar dele. É claro que possui incerteza, porque ele é único, ele é inédito, então ele tem um grau de incerteza e tem um objetivo muito claro, deve ter um escopo muito bem definido. Eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo. E é importante que você saiba também que projeto e processo são coisas muito diferentes. Têm semelhanças, porque eles são executados por pessoas, eles têm recursos limitados e eles são planejados, executados e controlados. Porém, eles são muito diferentes. Por quê? Projeto é algo que está sendo feito único, algo que não existe. E processo é algo contínuo, é processo produtivo. Você chega no trabalho todos os dias, liga o seu computador e começa a trabalhar. O seu trabalho é um processo de trabalho, um processo produtivo, um processo comercial. O projeto é algo que você está fazendo também, mas é algo diferente do trabalho. Você está criando algo que depois vai virar processo. Quando? Quando terminou o projeto e você entrega aquele produto para o cliente, entrega aquele processo produtivo, aquele serviço está pronto para ser utilizado. Então, são coisas diferentes, tá? Vamos ver um pouquinho mais das características de um e de outro. Olha só. Projeto, então, é uma atividade temporária e única, que é muito diferente de processo, que é uma atividade repetitiva e contínua. Tem 2 exemplos aqui que diferenciam bem um e outro. Por exemplo, criar uma empresa. Você vai, então, fazer uma empresa, uma fábrica de sapatos de couro ecológico. Está pensando lá na fábrica, está montando toda a parte legal, entrando em contato com os curtumes para comprar o couro, vai lá, analisa e faz projeto.
Hoje é o dia da inauguração da sua fábrica e da sua loja. Você vai lá e corta a faixa, inaugurou a loja. Acabou o projeto. O que começa? A administração da loja. Começa um processo contínuo. Vamos imaginar que nós estamos lá em Belém, no Pará. Combinado? E descobriram agora que Belém tem lá nas areias do rio uma propriedade medicinal que realmente foi comprovado que cura várias doenças. Então o mundo todo agora quer ir para Belém. Fora isso, nós temos floresta amazônica, nós temos açaí, nós temos ver-o-peso, né? Uma riqueza enorme lá no Pará e em Belém. O que acontece? O aeroporto não está dando conta do tanto de turista. Nós precisamos construir um novo aeroporto. Então nós vamos pensar, vamos planejar o aeroporto, vamos construir o aeroporto. Hoje é o dia da inauguração. Vai lá, corta a faixa, aeroporto está inaugurado. Acabou o projeto. Agora tem a administração do aeroporto, da atividade aeroportuária. Deu para diferenciar bem? Volta lá para o nosso exemplo, então. Projeto de um lado, processo do outro. Bacana. Pensa aqui comigo o seguinte. Todo projeto tem pessoas trabalhando nele, dependendo dele, não é? Envolvidas com esse projeto. Essas pessoas são chamadas de partes interessadas. Vamos conhecê-las? Vem para cá. Partes interessadas são todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas com o projeto. E nós chamamos essas pessoas de stakeholders ou pessoas interessadas. Quem são elas? Primeira é o patrocinador, que nós chamamos de sponsor. Quem é o patrocinador? Quem está bancando o projeto. Pode ser o dono da empresa, pode ser um cliente, pode ser um consumidor, pode ser o governo. Os fornecedores, a equipe que está trabalhando no projeto, os membros da empresa, do alto escalão e o público externo. Percebam que para cada projeto eu vou ter um público externo muito diferente. Alguns projetos vão ter os vizinhos da empresa como stakeholders, outros não, outros vão ter banco, governo, sindicato. Então, eles são muito variados. Esses 4 são comuns a todos os projetos. O público externo vai variar de projeto para projeto. Como você sabe, o projeto tem um ciclo de vida muito bem definido, porque ele é temporário. Eu vou construir, vou bolar, vou criar aquele produto, aquele serviço, eu quero desenvolver aquele resultado que eu espero na minha empresa, aumentar a lucratividade, melhorar o processo produtivo. Nós trabalhamos, por exemplo, aqui na nossa empresa com fotografias. Fotografia para casamento e para aniversário. E agora eu quero trabalhar com formaturas. Então é um novo processo, é algo novo, diferente, que eu espero, um resultado diferente da minha equipe. Então estou lá criando alguma coisa. Está pronto, está encerrado. Então todo projeto tem ciclo de vida muito definido. Eu vou bater muito nisso com você, tá? Tempo estabelecido. Então também tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida são os processos do projeto. Combinado? Cada projeto vai demandar um tempo diferente. Por exemplo, eu vou criar um novo serviço de... Vamos pegar uma coisa bem simples. A partir dessa semana, aqui na empresa, ninguém mais vai usar copo descartável. Vai todo mundo trazer a sua caneca de casa, nós vamos eliminar os copos descartáveis. Então eu faço cartazes, faço reuniões, eu mando e-mail, todo mundo está sabendo. É um projeto de não utilizar mais copos descartáveis. Quanto tempo demorou esse projeto? Um dia, 2, uma semana? Eu vou construir uma usina termonuclear. Vai demorar 1 ano, 2, 3, 5, 10? Vou construir um navio, 1 ano e meio? Um avião, 1 ano? Vou construir uma termoelétrica, 2 anos? Cada projeto tem um tempo determinado, mas esse tempo vai variar de acordo com o projeto, tá? Então, todos eles têm um ciclo de vida. E qual é esse ciclo de vida? Dá uma olhadinha comigo lá no nosso quadro. Todo projeto começa com uma ideia. Você sabe que a ideia é uma ideia empreendedora. Eu pensei em algo. Por exemplo, nós trabalhamos numa fábrica de biscoitos e eu quero criar um biscoito de chocolate, porque nós sabemos que o chocolate faz bem para a saúde, com sabor de morango macio. Chocolate porque faz bem para a saúde, morango porque todo mundo gosta de morango. Esta é a ideia que eu tive.
Conversei com todo mundo na fábrica, todo mundo topou, nós vamos fazer o nosso biscoito. Então a ideia agora acabou. O que começa? Começa o meu projeto. E projeto é sinônimo de ação. Projeto não é ideia, projeto é ação, tá? Então nós vamos começar o projeto. Iniciamos. Vamos reunir a equipe, vamos fazer o termo de abertura, alguns documentos que são necessários e começou o meu projeto. Bom, então vamos agora planejar. Vamos documentar as ações que serão realizadas num grande documento de planejamento que vai concentrar as 10 áreas de conhecimento. Está pronto o documento, nós já escrevemos, planejamos todo o projeto, agora vamos começar a executar. Eu começo a fabricar o biscoito de chocolate, eu começo a reformar o metrô. Está pronta a obra, eu inaugurei a obra, eu vou encerrar, eu vou finalizar o meu projeto. Então, esse é o ciclo de vida de um projeto. Ele é composto, como você pode ver, então, de 4 etapas. Início, planejamento, execução e finalização ou encerramento. E a todo momento tem monitoramento e controle. É claro que na execução, esta atividade ela é muito maior, mas tem planejamento e controle no início, no planejamento e no encerramento, tá? Você vai ver que alguns autores vão dizer que ciclo de vida do projeto tem 1, 2, 3, 4 e 5 etapas, mas na verdade são 4 etapas, porque monitoramento e controle é uma ação que acompanha todo o ciclo de vida de um projeto, tá? Bom, agora que a gente sabe o que é projeto, gerenciamento e o seu ciclo de vida, a gente vai pegar essas 10 áreas do projeto e colocar ela numa história, como se fosse uma história viva. Lembra comigo, as 10 áreas são importantes, nenhuma é menos ou mais importante que a outra. E eu faço tudo ao mesmo tempo, eu planejo tudo junto. Mas eu posso percorrer um caminho mais lógico para entender e documentar o projeto dentro das 10 áreas. Vamos conhecer como funciona isso? Então, imagine que eu estou lá na minha empresa fabricando o meu biscoito de chocolate, sabor morango macio, que vai ser um sucesso total no mercado. O meu projeto tem um ciclo de vida, ele tem um início, um planejamento, uma execução, um encerramento. Vamos começar? Vamos. Então, vamos trabalhar com a gestão da integração. Sugiro que essa seja a primeira área, porque a integração é o que vai fazer o elo de ligação entre todo o projeto. Ele é o centro, ele é a integração do projeto. Pensei em integração, eu vou então determinar o escopo, que é o documento do objetivo. O que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? O que eu estou planejando? Vou determinar o tempo, o cronograma, quando vai começar, qual o tempo de cada atividade, quando vai terminar e o orçamento, o custo. Veja que eu coloquei esses 3 elementos do gerenciamento de projetos juntos e eu fechei eles, eu encerrei eles dentro do que nós chamamos de tríplice restrição, também conhecido como triângulo de ferro. Por que triângulo de ferro? Porque ele engessa o projeto. Não no sentido ruim, mas no sentido de metodologia. Eu tenho que cumprir o escopo, eu tenho que cumprir o tempo e eu tenho que cumprir o custo. Se eu não fizer isso, provavelmente eu não fiz um bom planejamento. Planejamento bom, cumpre escopo, tempo e custo. Por que tem tão fechado assim? Porque eu preciso entregar um produto com qualidade, com requisitos de qualidade. Então, muito importante trabalhar com gestão da qualidade. Quem é que faz tudo isso? São as pessoas. Então, eu tenho que ter gerenciamento de RH, eu tenho que ter pessoas trabalhando, eu tenho que ter uma equipe enganjada, bem montada e treinada. A gente precisa se comunicar muito bem, sabe por quê? 60% das falhas de projeto são de comunicação. Ai, parece tão fácil comunicação? É fácil, mas tem que ter método para a gente se comunicar. Preciso analisar riscos, tanto qualitativamente como quantitativamente, quais são os riscos positivos, quais são os riscos negativos do meu projeto. Eu vou precisar comprar coisas, comprar, emprestar, alugar de fora da empresa. E eu também vou usar coisas de dentro da empresa que estão disponíveis para o projeto. E nós fazemos tudo isso para quem?
para as partes interessadas. Então, também vai ter gestão das partes interessadas. Também vai ter gente junto aqui trabalhando conosco. Bacana? Então, essas são as 10 áreas dentro daquele processo do ciclo de vida. Bacana isso, né? Agora que eu conheço o projeto, o gerenciamento, o ciclo de vida, as 10 áreas, será que a gente consegue ajudar lá o pessoal do metrô? A gente consegue. Antes, o pessoal lá de Fortaleza está dizendo assim: a gestão de projetos é uma evolução do PDCA? Não. Inclusive, a gente vai usar o PDCA para trabalhar com gestão da qualidade. Tá? A gente vai usar todo o ciclo de planejar, desenvolver a área da qualidade. Tá? Eu uso a ferramenta. Gestão de projetos é algo muito maior. Tá? Não é que é mais importante. Algumas empresas vão trabalhar só com PDCA. E aí elas percebem que PDCA pode ser só uma ferramenta do gerenciamento de projetos. Bacana? Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. A gente vai estudar PDCA na próxima aula, combinado? E ó, que bacana, a gente já está fazendo esse link, tá? PDCA é uma ferramenta fantástica para trabalhar com projetos. Combinado? Mas volta para cá comigo lá para a história do metrô. Olha só, a linha amarela então do metrô é um projeto? Bom, tem prazo, né? Tem início e tem término, tem recurso próprio. A gente viu que tem administração própria, tem várias características daquelas 8. Aliás, tem as 8 características de um projeto. Então, é claro que ela é um projeto. Tem administração própria, tem patrocinador, tem tarefas interdependentes. Olha que bacana, né? Bom, a gente já está começando a mergulhar aí no universo de projetos. Agora a gente vai falar de sucesso e de fracasso. É muito importante, quando eu trabalho com projeto, conhecer toda a história de projetos semelhantes para que eu não corra riscos no meu projeto. O projeto é planejar. Planejar para que nada dê errado. Como é que eu faço isso? Olhando tudo o que está acontecendo ao meu redor, o que aconteceu antes, o que acontece nos projetos em geral parecidos com o nosso. Para isso, então, a gente estuda as falhas comuns e, é claro, as chances de sucesso. Isso vai vir lá na nossa SP2. Vamos lá? Vamos lá para a SP2. Isso. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Nós vamos agora, então, ver vários exemplos de falhas e sucesso em projetos. Então, vem para cá, vou te mostrar o nosso tema, falhas comuns em projetos. A nossa história é lá do metrô, só que agora é aqui em linha 15, a linha prata, que construiu aí o primeiro monotrilho do Brasil. E o consórcio responsável pelas obras utilizou aí alguns equipamentos pela primeira vez no país. O que aconteceu? As pessoas nunca tinham usado esses equipamentos, consequentemente, nós atrasamos o trabalho e, além de atrasar o trabalho, também o orçamento foi aumentado. Bom, se o tempo não foi cumprido, se o custo não foi cumprido, será que não teve projeto? Essa é a grande pergunta que fica. O projeto foi um sucesso ou foi um fracasso? Para isso, a gente vai estudar as duas coisas. Pois bem, o que é sucesso? Sucesso em projeto atende o nosso tradicional conceito do triângulo de ferro. Todo projeto que cumpre escopo, tempo e custo, ele tem uma chance muito maior de sucesso. Não quer dizer que vai ser um fracasso, ou que vai ser um sucesso, mas ele tem uma chance maior. Então, nós vamos entender que sucesso em projeto é fazer as tarefas de forma que a empresa entregue um produto como foi pensado, no prazo compromissado e dentro do nosso orçamento, na previsão lá dos nossos custos. Ou seja, a ideia é
entender que eu estou produzindo algo com qualidade para o meu cliente, obedecendo o objetivo, tempo e custos, nossa figura tradicional, então, da tríplice restrição. Além disso, os projetos evoluíram tanto ao longo do tempo que a gente pode dizer hoje que sucesso do projeto também é ter eficiência no projeto. Por exemplo, cumprir cronograma, impacto no cliente, atender o objetivo, atender aquilo que ele pediu. Impacto na equipe. Nós aprendemos, a equipe está mais madura, ela aprendeu. Qual é o sucesso que o nosso produto trouxe para o cliente? Aumentou o lucro, participação no mercado? E para a nossa empresa? Nós desenvolvemos novas tecnologias, a gente amadureceu. Então, a gente pode verificar aí que são várias as características que mostram por que um projeto teve sucesso. Cada projeto vai ter um sucesso que é muito particular. E algumas características que a gente vê, aquele projeto foi sucesso, porque cumpriu a tríplice restrição, mas também porque as pessoas estavam enganjadas, porque estava todo mundo trabalhando com afinco, porque era muito gostoso criar aquele produto ou aquele serviço, então é muito particular. Já o fracasso, 90% das vezes, é fracasso humano. A máquina quebrou. Por que a máquina quebrou? Porque eu, Alessandra, não vi que a máquina estava precisando de manutenção durante o trabalho, antes do trabalho, que precisava de uma graxa nova, eu não percebi o barulho diferente. Aí eu percebi tudo isso e contei para o meu diretor e ele também não fez nada. Então, 90% das falhas são humanas, as pesquisas mostram isso. E dessas falhas humanas, eu pego esses 90% e transformo em 100% de novo. Desses 100% de falhas em projetos, 60% é falha de comunicação. A gente vive num mundo da comunicação e a gente não sabe se comunicar. É gozado isso, né? Vamos falar então das falhas em projetos. Vem para cá. As falhas mais comuns, elas podem ser as mais variadas possíveis. Quais são as mais comuns? As pessoas não sabem se comunicar, não sabem se fazer entender, o outro não quer entender. O cliente pode desistir do produto ou eu estou criando um novo filme fotográfico que vai deixar as fotos muito mais nítidas e coloridas. E aí vem a Sony e inventa uma máquina digital. Acabou com o meu projeto. Então tem isso também. A qualidade não foi atendida, eu pedi A e foi construído B. Falta de patrocinador, o projeto é brilhante, a ideia é muito boa, mas não tem ninguém para patrocinar. Erro de escopo, de planejamento, eu queria que você fabricasse para mim um carro movido a álcool e você achou que era melhor álcool e gasolina, não foi isso que eu pedi, errou o planejamento. E muitas vezes a equipe não está enganjada. Essa questão da equipe é muito importante, ela é crucial. Um bom gestor de projetos, ele não precisa entender do que está sendo feito. Um bom gestor de projeto pode ser gestor para a invenção de um novo sabor de cachorro-quente, para roupa, para carro, para usina nuclear, para a extração de petróleo, para a criação de uma aula, para a criação de uma empresa. Um bom gestor de projetos trabalha com vários tipos de projeto, ele entende de projeto. E uma das principais características dele é entender de pessoas, porque as pessoas são muito importantes num projeto. Elas têm que formar uma equipe muito coesa, senão o projeto vai fracassar. Porque equipe que não está coesa, falha na comunicação e a comunicação é a principal causa aí de fracasso nos projetos. Olha só, não é técnica, não é ferramenta, não é engenharia, é comunicação. É incrível isso, né? A gente precisa trabalhar muito a questão da comunicação, pensar, desenvolver. Hoje tem tanto livro sobre isso, é tão bacana entender de comunicação, importante para a nossa profissão, hein? Bom, se eu sei o que é sucesso, se eu sei o que é fracasso, será que lá no metrô, que entregou um metrô, o primeiro monotrilho do Brasil, que é um sucesso, está transportando pessoas, mas teve problemas no projeto, será que é fracasso? Será que é sucesso? Vamos responder isso comigo? Vem para cá. O que aconteceu lá no metrô, então, na linha 15? O prazo de conclusão foi adiado, extensões reduzidas, o preço orçado foi aumentado, nós tivemos algumas condições lá de pedras, de
terreno de relevo que não estavam diagnosticadas, as contratadas, projetistas, o pessoal não estava se entendendo, uma péssima gestão. E aí vem a nossa pergunta. Com tudo isso, foi um sucesso ou foi um fracasso? Então vamos entender assim, que o projeto teve fracassos. Por que ele não foi um fracasso? Porque ele entregou o monotrilho. Ele entregou um projeto, um produto bacana, mas ele teve muitos fracassos. Ele não cumpriu o tempo, não cumpriu o escopo, não cumpriu o orçamento. Porém, a linha do metrô foi um sucesso. Como assim, professora? É difícil entender isso? Não, é muito fácil. O projeto não foi um sucesso porque atraso enorme e estourou o orçamento. No entanto, quando eu termino o meu projeto, a gente não dá tanta importância assim ao projeto. Acabou o projeto. Agora a gente passa a verificar o produto que eu entreguei. O foco do sucesso se volta mais para o impacto sobre o cliente, sobre a equipe. Já que estamos falando de gestão de projetos, vamos falar da equipe. O que aconteceu com essa equipe do monotrilho? Bom, a nossa equipe sofreu um impacto muito significativo. Primeiro porque ela foi muito pressionada, né? Ela foi muito pressionada porque não cumpriu tempo nem orçamento. Porém, todos os envolvidos com o projeto, o governo, os gerentes, os engenheiros, os colaboradores, nós aprendemos demais a usar os novos equipamentos. A gente aprendeu muito. Isso permite que, nos próximos projetos, a gente vá desenvolver de forma muito mais veloz, muito mais eficiente, tudo aquilo que nós pensamos e que nós vamos projetar para o próximo projeto. Então, tem projeto que é fracasso e que entrega um produto muito bom. E também acontece o contrário. Tem projeto que é um sucesso, mas o produto é um fracasso. Quer ver um exemplo? Lembra há pouco tempo atrás, quando o leite condensado Moça lá da Nestlé lançou uma latinha diferente? Era uma latinha mais redondinha, mais bojudinha embaixo e um pouquinho mais fina em cima. Por quê? Porque a dona de casa reclamava que chegava em casa, colocava as latinhas empilhadas, todo mundo coloca a latinha empilhada, e elas caíam lá dentro do armário. A Nestlé pensou, então vamos criar uma lata que se encaixe, que não caia mais, e já dando o formato do corpo da Moça, que é a marca, né, representativa do leite condensado Moça. Desenvolver um projeto custou uma fortuna junto à Latasa para desenvolver aí essa nova lata. Ela é bonita, ela é muito bacana. Só que como é que a gente compra leite condensado com peso na consciência? Eu compro. E aí eu ia lá no mercado, pegar aquela lata e já dava a ideia de uma mocinha mais rechonchuda, e aí eu acabava não pegando aquela lata, pegava outra. Foi isso que a pesquisa mostrou. Que as donas de casa pararam de comprar aquela lata inconscientemente pela ideia de que elas iam sair da medida, sair do peso, tá bom? E acabavam comprando outras marcas de leite condensado. Então, um projeto extremamente de sucesso, muito bem feito, demorou bastante tempo para ser produzido e pensado, mas o produto entregado não foi sucesso. Então, isso acontece e bastante em projetos. Essa é a realidade, a nossa vida de projetos. Por isso que tem que planejar muito, pensar muito, conversar com as pessoas, fazer pesquisa. Não é nada simples, mas ao mesmo tempo é muito bacana, porque tem método, tem regra, então não é assim, impossível. Na verdade, a gente já sabe, a gente faz isso todo dia e nós precisamos valorizar o nosso trabalho de gestão. Combinado? Agora que a gente já sabe tudo isso, a gente pode partir para mais uma caminhada junto com o pessoal do metrô. Combinado? Vamos lá para a SP3. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, nós estamos caminhando aqui em projetos, sabemos o que é um projeto, seu gerenciamento, falhas comuns e sucesso. Agora você pode pensar assim, bom, então eu vou começar a trabalhar com gerenciamento. Mas o que é isso? Gerenciamento é a aplicação, então, de metodologias lá na prática do dia a dia.
Essas metodologias ficaram conhecidas como boas práticas em gerenciamento de projetos, que é o nosso próximo tema. Vem para cá. Olha só. Boas práticas em gestão de projetos. Vamos retomar lá a nossa ideia do metrô, tá? E nós estamos com um problema muito sério de gestão. Você está percebendo que nós estamos com esse problema? O gestor do projeto do metrô, ele precisa criar uma nova estrutura para que ele possa ter ascensão sobre o seu time, para que ele possa agilizar a tomada de decisão e resolver os problemas que estão acontecendo. Por quê? Porque ele não está trabalhando com projetos. Então, ele precisa reestruturar a sua equipe, o seu projeto, e ele quer saber quais são as vantagens dessa reestruturação. Então, você vai contar para ele que nós vamos trabalhar com as práticas mais conhecidas. Essas práticas, na verdade, o que elas são? Elas são as metodologias. No nosso jargão, a gente vai dizer que são guias. Guias são livros, são métodos, que são conjuntos de informações que reúnem as melhores práticas em gestão de projetos elaboradas por um grupo de pessoas, entidades, profissionais, professores, né? Que ficaram aí conhecidas como essas boas práticas. Elas são desenvolvidas no mundo todo, principalmente, tá? Pela Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos e também pelo PMI. O PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Então, são as duas principais associações que reúnem os grandes profissionais, todo mundo que quer ser profissional de gestão de projetos. E as duas principais metodologias são o Prince2, que é o mais usado na Europa, e o PMBOK, usado no mundo todo, principalmente Brasil, Estados Unidos e no Japão também. Então, vamos conhecer cada uma delas. A Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, que é aí uma instituição sem fins lucrativos, criada na Europa em 65 na Suíça. É a associação mais aceita e reconhecida em países da Europa e é o Prince2, a metodologia mais usada na Europa. De outro lado, nós temos o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos, criada aí em 69 nos Estados Unidos, tá? Essas duas associações, esses dois institutos, eles reúnem aí profissionais. Depois, entre lá no site dessas duas associações, pesquisa, tem muito artigo, tem muita coisa que você pode descobrir lá dentro para a nossa área de gestão em geral. Você pode se associar, você pode estudar através dessas associações. O bacana também é que você está trabalhando com gestão de projetos, você pode começar a sentir necessidade de se tornar um gestor qualificado, tá? E aí você vai buscar uma certificação. Você vai se tornar um gerente de projetos certificado. E essas são as duas principais associações que certificam. O PMI é uma certificação mais técnica, metodológica, mais apropriada à nossa vida usual das organizações. E a certificação do Instituto, ela é muito mais voltada para o humano. Ela tem a certificação metodológica, as técnicas, mas ela vai olhar o aspecto humano do gerente, que talvez seja mais importante ainda. Por quê? Porque gestão de projetos é trabalhar com gente. Qual que é melhor? Qual que é mais importante? Não tem. Tem aquela que é mais adequada ao seu perfil, ao seu formato de profissional, à sua empresa, aos seus projetos. Bom, então são as duas principais. E quais são esses métodos? Vamos dar uma olhada? Primeiro é o Prince2. O que é o Prince2? É um jeito de trabalhar projeto em ambiente controlado. O legal é que ele é adaptável a qualquer tipo ou tamanho de projeto e ele cobre o seu gerenciamento, controle e organização. Então, gerenciamento, o controle e a organização de um projeto. O guia Prince2 chama Gerenciando Projetos de Sucesso com o Prince2. Ele é muito bacana, só que ele demanda bastante estudo, até porque ele tem um formato muito diferenciado da nossa prática gerencial brasileira, mas ele é muito bacana. E de outro lado, nós temos o PMBOK, que é guia da nossa disciplina, que é guia do gerenciamento de projetos da maioria das empresas mundiais, também aqui Brasil e Estados Unidos. O que é o PMBOK? É o guia para o conjunto de conhecimento do gerenciamento de projetos. É uma padronização que
identifica e conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramental e técnicas. Você vai se apaixonar pelo PMBOK, eu tenho certeza disso, tá? Falando do PMBOK, eu vou mostrar para você aqui a carinha do nosso livro e a carinha do PMBOK. Dá uma olhadinha aqui na nossa câmera com a gente que eu vou mostrar para você, tá? Ele está um pouco desfocado. Vamos aqui. Aqui, pronto. Essa é a carinha do nosso livro, tá? Gestão de projetos, ó, o personagem que tá lá. Você vai acessar a nossa biblioteca digital e o nosso livro tá lá disponível. Eu também vou mandar para você ele em PDF. Todo o nosso estudo e o nosso livro é baseado no PMBOK. E também trouxe aqui pra gente hoje o nosso PMBOK, a 6ª edição. Ela é fresquinha, tá? Então, o guia PMBOK, a 6ª edição, um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Combinado? Quem gosta muito de projetos, eu tenho como sugestão que você ande muito com ele. Não só para projeto, mas como para gestão como um todo. Bacana? Também vou te mandar o livro, o guia, né, o link do PMBOK. Não se preocupe, porque todas as nossas aulas, o nosso livro é baseado no PMBOK. Ele é só um adicional para que você conheça essa ferramenta tão bacana para quem trabalha na nossa área. E para quem vai se especializar, aí não pode mais tirar do tablet, tem que ter o PMBOK sempre ali juntinho, tá? E é esse guia que vai conduzir toda a nossa disciplina e é lá que tem as 10 áreas de concentração. Quando uma empresa começa a trabalhar com PMBOK, ela tem muitos ganhos. Vamos ver quais são eles. Dá uma olhadinha comigo. Primeiro é a padronização das atividades do gerenciamento de projetos. Você pode trabalhar com qualquer uma metodologia. A sugestão é só o PMBOK porque ele é realmente muito bom, tá? Além da padronização, ele também permite um fluxo de comunicação entre as partes envolvidas. Lembra que comunicação é um problema dos projetos? O PMBOK resolve esse problema para a gente. Além disso, nós temos uma redução da negligência de atividades importantes, ênfase no uso de recursos de maneira eficiente, controle sobre o andamento do projeto, tratamento otimizado dos riscos. E tudo isso garante a gente muito mais sucesso. E também já adianto para você que o Prince2 também dá a oportunidade da gente fazer tudo isso que nós mostramos ali. É uma ferramenta excelente, tá? Bom, se você conhece as associações, conhece as metodologias, eu posso dizer para você agora que, além de tudo isso, as empresas também podem criar os seus PMOs, que são os escritórios de gerenciamento de projetos. Então, estamos aqui trabalhando com projetos, a gente está ficando cada vez mais maduro, temos livros, temos pessoal, as pessoas estão aprendendo. Vamos criar um escritório de projetos, que pode ser um local físico ou um local virtual, que vai reunir as conversas entre as pessoas, os guias, os documentos dos projetos. Sempre que precisar de alguma informação, está tudo ali no escritório de projetos, no PMO. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Vem para cá. PMO é o Project Management Office, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos, conhecido então como PMO. É o escritório que pode ser um departamento da empresa dedicado a projetos, normalmente aí composto por profissionais que já possuem vivência em projetos e conhecem a estrutura do mesmo, tá? Basicamente, existem 3 tipos de PMOs: o autônomo, o departamental e o corporativo. Professora, lá na minha empresa eu posso montar um ou outro? Na verdade, é quase que como uma evolução. Então, primeiro eu vou montar um pequeno escritório, o escritório autônomo, para trabalhar lá com os nossos projetos. A gente está começando aqui na empresa. A empresa está crescendo, nós estamos trabalhando cada vez mais com projetos. A perspectiva é que tudo se transforme em projetos na nossa empresa. Então, a gente começa a aumentar o nosso escritório. E depois eu posso partir para um escritório maior, corporativo, que vai trabalhar todos os projetos aqui na nossa organização, tá? Então, é esse formato que nós temos dos métodos. As associações, instituições,
os guias, as ferramentas e os PMOs. Tudo isso para dar suporte para a empresa trabalhar com projetos. Tá? Eu vou trabalhar com projetos, é obrigatório trabalhar com esse método? Não, você pode trabalhar com o método da sua empresa, você pode criar o seu método. Mas você já tem tudo isso pronto, anos e anos de estudo. É perfeito, esses guias são, vamos colocar uma palavra para eles são esplendorosos, você não vai se arrepender de trabalhar com eles, nem na sua vida, lá do dia a dia do trabalho, nem nos projetos. Então, vamos usá-los. A gente pode levar isso agora lá para o nosso caso do metrô. O metrô não está uma bagunça? Não tem falta de gestão? Ou seja, não tem metodologia de projetos. A gente vai dizer, como sugestão, que eles implantem, então, essa metodologia. Vamos lá? Olha só. Uma nova estrutura para o projeto do metrô. Que estrutura? Vamos trabalhar com projetos, vamos trabalhar nas 10 áreas de gerenciamento. Além disso, estamos falando o quê? Do governo do estado de São Paulo. Então, vamos montar um escritório de projetos. É claro, é quase que evidente. Muitos municípios, muitos estados brasileiros têm trabalhado com o gerenciamento de projetos. O governo federal está trabalhando também com projetos, tá? Um exemplo muito bacana é o do Espírito Santo, que tem trabalhado de maneira muito forte com projetos. Dê uma pesquisada e veja o que está acontecendo lá de bacana. Combinado? Agora que a gente sabe de tudo isso, a gente vai para a nossa próxima SP, que a gente tem mais coisa para ajudar o metrô de São Paulo. Vamos lá? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? A maioria dos problemas que nós temos em gerenciamento de projetos, ela se resolve com um bom planejamento, com uma boa integração. E esse é o nosso tema. Dá uma olhadinha lá no quadro, Planejamento de Projeto e Gestão da Integração. Nós estamos com um grande problema lá no metrô, na linha 17, a linha Ouro. Ela foi retirada, ela não foi colocada no escopo. Se ela não está no escopo, não tem tempo, não tem orçamento, não tem objetivo. Então, o que acontece? Nós precisamos encerrar essa parte. Não tem orçamento, a gente vai fazer o quê? Não vai ter obra. Por que tudo isso aconteceu? Porque o gestor não entendeu o que é um projeto. Então, nós precisamos encerrar toda essa parte. Para isso, a gente vai entender as áreas de gerenciamento do projeto como um todo. Quando eu deixo de entender que gerenciamento de projetos são 10 áreas separadas e que elas são, na verdade, uma coisa só, um processo só, um planejamento só, uma execução só, para entrega de algo, eu paro de deixar as coisas separadas e eu começo a entender a importância do gerenciamento de projetos. E entender de gerenciamento é estudar bastante. Mas eu preciso ser um profissional certificado, eu preciso ser um PMP, eu preciso ser um gerente que tem certificação? O pessoal lá de Minas Gerais, do Polo Santa Luzia, quer saber isso. Bom, é muito importante para quem trabalha com administração entender de projetos. Você já sabe que daqui a alguns anos, tudo em gestão vai ser projetos. Nós estamos num mundo ágil, de muita flexibilidade, muito rápido. E é difícil ser muito rápido. E o gerenciamento de projetos, essas ideias, né? Juntar isso tudo de programação, de ferramenta com internet, com tecnologia, com comunicação, acontece de maneira mais fácil quando eu entendo de projetos, tá? Então é importante para quem trabalha na área da administração, na área da gestão em geral, entender de projetos. Mas eu preciso ser certificado? Você precisa ser certificado se for trabalhar só com isso. Se for se tornar um gerente de projetos. Só que demanda um montão de tempo de estudo,
tá? Tem que se dedicar, tem que estudar bastante e tem que fazer algumas provas. A gente vai falar sobre isso, sobre o passo a passo para a certificação, tá? Mas olha que importante, vocês já estão aí por dentro do assunto. Gerente de projeto certificado, tem muita procura por esse profissional aí no mercado. Combinado? Obrigada pela participação, Minas Gerais. Vamos lá, então, falar das áreas de gerenciamento de projetos. Eu trouxe aqui a nossa figura, só vou passar aqui, ó. A nossa figura clássica é essa, as 10 áreas. Olha o que eu fiz com ela. Eu transformei ela para que a gente possa entender o gerenciamento como uma coisa só. Olha como fica fácil. Eu vou entregar um produto com qualidade. O que é um produto com qualidade? Atendendo aos requisitos. O que o meu cliente quer? Ele quer a reforma de uma linha do metrô. Ele quer um novo software. Eu quero um biscoito de chocolate com sabor de morango macio e que seja crocante. Eu quero um novo programa de treinamento e desenvolvimento. Então, eu estou o quê? Criando um projeto que tem que ter qualidade, seguir requisitos e tem que atender ao escopo, ao tempo e ao orçamento. É isso que eu vou entregar, um produto com qualidade, com objetivo, tempo e custo. Para que tudo isso possa ser entregue, eu preciso ter uma integração entre todas as áreas do projeto. E além da integração, eu preciso analisar os riscos positivos, os riscos negativos, e preciso analisar quantitativamente quantos são esses riscos e quais são esses riscos, então quanti e qualitativamente. Aí a chance de sucesso é maior. Para que eu faço tudo isso? Para as pessoas que estão interessadas no projeto, para o patrocinador, para o fornecedor, para a equipe, para as pessoas que são afetadas pelo projeto. E eu preciso a todo momento me comunicar com as partes interessadas, para que o projeto possa fluir. Você sabe, se não tiver comunicação, o projeto provavelmente vai ter falhas. Além de tudo isso, para fazer esse projeto com qualidade, eu tenho que fazer várias aquisições. Eu vou comprar, alugar, emprestar, vou usar de dentro da empresa recursos humanos, recursos físicos e materiais, recursos financeiros. E quem é que faz tudo isso acontecer? São as pessoas. Então, as pessoas, as aquisições suprem o nosso projeto e fazem um produto com qualidade. Quando eu entendo, então, essa dinâmica, né, do projeto, nessa figura, que não são mais coisas separadas, que eu estou fazendo uma coisa só, e que para construir isso, vários detalhes, várias áreas precisam ser refeitas, eu começo a entender que gestão de projetos é essencial para tudo que eu faço lá na minha organização, tá bom? E não estou falando isso só para puxar a sardinha para o meu lado, não. Você já está percebendo isso, né? Puxa, quanto tempo eu demorei para perceber a importância do projeto para aquelas coisas que eu faço lá de projetos no dia a dia, tá? É só aplicar as técnicas, juntar isso com toda a sua imaginação, que as coisas vão dar certo. Se o metrô soubesse de tudo isso, eles não teriam um problema lá na linha que precisa ser encerrada. E o que eu encerro num projeto? Só o contrato com as empreiteiras, com os consórcios? Não, eu tenho um projeto com 10 áreas, eu tenho que encerrar as 10 áreas. Encerrar tudo para poder recomeçar. E é isso que o metrô tem que fazer. Então eu trouxe a nossa figura clássica lá, dá uma olhadinha nela, que é a figura do gerenciamento de projetos. E a grande pergunta era, com a questão da suspensão da linha 17, não tem mais obras na linha 17, somente as questões contratuais vão ser afetadas? É claro que não. Todo o projeto vai ser afetado. Então, o gerente de projetos deve recorrer à integração do projeto, encerrar todas as áreas, todas as 10 áreas e recomeçar, refazer os planos, colocar de novo a linha 17 no escopo, começar a obra, que é uma obra aí tão importante, tão fundamental para tudo que a gente faz em gerenciamento de projetos, para tudo que está sendo feito lá na linha do metrô. Olha a importância da gente entender as 10 áreas, a conversa das 10 áreas, não é isso?
Bom, a gente termina a nossa parte do metrô aqui, mas eu volto em seguida com as suas dúvidas. Até lá! E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nós vamos em cada aula estudar cada uma dessas áreas aí de concentração, de conhecimento do gerenciamento de projetos. A gente vai entender o escopo, o tempo, a qualidade, os riscos e a importância de cada um. A gente vai entender que cada projeto tem o seu próprio tempo e que cada projeto vai ter uma diferenciação em cada uma das áreas, dependendo da área em que ele está sendo feito, tá? É importante que você saiba que aquela pessoa que trabalha com projetos lá na empresa, ela não tem que ser alguém certificado para projetos. O que acontece nas empresas? Nós estamos lá trabalhando, os projetos estão pipocando, estão surgindo, nós temos que trabalhar com projetos cada vez mais rapidamente. E aí alguém, agora pode ser você, e diz, gente, existe metodologia para isso. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos nos aperfeiçoar no gerenciamento? E aí você começa a estudar as ferramentas, começa a ver como isso se aplica na sua realidade. E aí vocês começam a montar equipes de projetos que costumam ser praticamente as mesmas. E essa equipe vai ficando madura e ela vai trabalhar com todos os projetos da empresa. E aí o que acontece? A empresa começa a criar várias frentes de projetos. Então vai ter pessoal de projetos lá no marketing, nos recursos humanos, em finanças. Vai ter gente de finanças em RH, gente de RH em finanças. Os projetos fazem com que a empresa se torne muito mais dinâmica. Quando é uma empresa pequena, as pessoas vão trabalhar em conjunto no trabalho delas e nos projetos. Quando é uma empresa maior, eu posso ter equipes próprias de projetos ou para cada projeto uma equipe particular. O importante é que a empresa se adeque a esse novo mundo, porque ele tá empurrando a gente para essa flexibilidade, para essa agilidade. Combinado? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula, participe, mande as suas dúvidas. Eu estou sempre por aqui na universidade, de segunda a sábado. Sempre que precisar falar comigo, mande um e-mail, converse comigo, me ligue, fale com os nossos tutores. A gente está aqui para juntos construir a disciplina de gerenciamento de projetos. Combinado? Na semana que vem eu te espero aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre gerenciamento. Combinado? Eu deixo para você um abraço bem apertado, mas eu te espero sábado que vem, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.